Deus te abençoe onde você estiver me vendo e me ouvindo, amém? Tem uma palavra de Deus para o seu coração, nesse dia abençoado que o Senhor nos proporcionou. É um dia que somente o Senhor pode fazer, né? Eu posso fazer os meus planos, mas será que os meus planos eles vão se realizar? Será que o meu dia vai correr bem? Só Deus sabe de todas as coisas, é por isso que a minha confiança tem que estar sempre nele. No livro de Apocalipse 3,7 diz assim: eis o que diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Quando eu comecei meu trabalho em uma fábrica de relógios na Suíça, na primeira semana que eu estava lá dentro daquele ateliê, trabalhando em uma máquina muito perigosa, porque era uma máquina de corte de metal, são máquinas muito precisas, tem que ter muita atenção. E eu lembro que eu cortei algumas peças, e aquelas peças elas ficam com uma espécie de sobra de metal presa no tio, no aparelho, eu não sei te explicar direito, e fica essas rebarbas, sabe, dessas peças presas. Eu, inocentemente, por não ter muita experiência, e eu sempre falo que a experiência é algo que você vai ganhando com o tempo, não é? E você vai envelhecendo e você vai ganhando experiência com a vida. E eu estava num processo que, vou ser sincero para vocês, que eu não tinha experiência naquilo. Aquilo para mim era tudo muito novo, muito diferente daquilo que um dia já trabalhei na vida. Quando eu caiu uma peça, ao cortar uma peça, a peça eu tirava, né? Pegava a peça, ela cortava, eu pegava e tirava a peça. Só que essa peça caiu por trás daquela máquina e eu, inocentemente, peguei e coloquei a minha mão para pegar a peça, porque ela caiu por trás. Só que havia lá uma rebarba, um resto, né, de metal que foi cortado, e eu, ao trazer a peça com a minha mão, meu dedo, esse dedo aqui passou e cortou aqui profundamente. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, se eu tenho que... Vamos ver, aqui, tá vendo a marca? Estão vendo? Pois. E ficou essa marca, eu levei aqui 5 pontos. E eu queria esconder, porque, imagina, eu precisava do trabalho. Estava lá uma semana, tive um acidente sério. O que eu fiz? Eu corri para o chefe de equipe e mostrei, isso não é nada, não sei nada, só põe aqui um penso. Põe um penso para disfarçar. E o sangue jorrava. E ele falava assim, não, isso não está bem, você tem que ir para as urgências, você tem que levar pontos. E eu, não, tá tudo bem, eu continuo trabalhando assim. Gente, às vezes a necessidade, o desespero faz a gente tomar cada decisão na vida, né? Porque eu precisava trabalhar, eu estava na Suíça, né? As coisas lá são caríssimas. E eu não queria perder aquela oportunidade de trabalho. A empresa era uma grande empresa, uma empresa boa. E eu não queria perder aquela oportunidade. E eu pensei, não, vamos mandar embora. Já sofri um acidente e tal. Fui para as urgências, cheguei nas urgências. Eles avaliaram aqui o meu dedo. Levei 5 pontos. Foram 5, 1, 2, 3, 4, 6 pontos. Levei 6 pontos. E fiquei 15 dias de baixa. Trabalhei 7, fiquei 15. Vê lá, o que eles iam fazer? Normalmente eles iam mandar embora. E eu, muito preocupada em casa, já viu aquelas baixas que você não quer ficar em casa? Tem pessoas que desejam estar de baixa porque querem estar de baixa em casa, é a melhor coisa, né? Sem fazer nada. Mas eu estava de baixa e eu não queria estar de baixa. Eu ali, 2, 3 dias que eu estava em casa, eu estava angustiada porque eu estava com medo de perder meu trabalho. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, olha, pega o telefone e liga para o chefe dos recursos humanos e fala com ele. Eu peguei o telefone e liguei
para o senhor, que era lá o Monsieur, não vou falar o nome porque não é muito conveniente, para o senhor tal. Peguei e liguei para falar com ele, disse para ele, pedi desculpa pelo incidente, né, que infelizmente não era aquilo que eu queria, não queria estar em casa, que eu precisava muito daquele trabalho, e foi assim. Ele disse que não era para me preocupar, porque a vaga era minha, que podia estar de baixa tranquilamente, quando eu voltasse, que eu poderia voltar para o ateliê. Mas antes de eu telefonar, as pessoas comentavam lá, eles falam brasileira, né? Eles falam pela nacionalidade, nunca pelo seu nome, é sempre pela nacionalidade. Quando você está fora do seu país, aquele brasileiro, aquela brasileira, aquele português, aquele francês, aquele suíço, aquele americano, eles falam pela nacionalidade da pessoa. Aquela brasileira já vai ser mandada embora. Assim eles falavam dentro do ateliê. E o Espírito Santo disse que não. Ele falou para mim, filho, não precisa temer, porque a porta que eu abri, o homem não fecha. O que eu abri para você, podem tentar, não consegue. E no livro de Apocalipse 3,7 está dizendo aqui, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu voltei a trabalhar no ateliê, e como toda a gente sabe, lá muitos anos fiquei trabalhando. Por que Deus permitiu tudo isso? Para mostrar para mim mesmo que Ele tem um controle de tudo. As pessoas ficaram lá desacreditadas. Como é possível? Já aconteceu com muitos e todos foram mandados embora. E todos foram mandados embora. Teve acidente, não foi só comigo. São máquinas industriais que são perigosas. Tem segurança? Tem. Mas às vezes pode ter uma falha, né? O ser humano falha. E as máquinas também podem falhar. E Deus manteve aquele trabalho e anos fiquei lá. Tornei uma das melhores profissionais na minha área, recomendada, indicada, né, até pelos meus chefes, que os chefes de equipe gostavam muito do meu trabalho, até para fazer um tipo de peças que era mais delicados dentro do ateliê. E eu fui aprendendo, a vida foi me ensinando. Mas o medo veio, e o medo faz parte da vida. Se você tem medo é porque você está vivo, tá bem? Se você tem medo é porque você está aí com vida. Só que eu não posso deixar o medo ditar a minha vida. Eu não posso deixar o medo tomar conta de mim. Porque se eu tivesse medo de falar que aquele homem era um homem muito poderoso, era porque agora já não é o chefe de lá, foi mudado também, Deus falou que ia mudar e Deus mudou, mas naquele tempo era um dos homens mais respeitados daquela empresa, onde ele chegava as pessoas, a postura, né, era outra. Mas o Espírito Santo falou assim, pega e liga para ele, explica a situação. E eu liguei. Agora imagina se eu tivesse medo de falar, nem vou ligar, um homem importante daquele, olha, seja o que Deus quiser. Não, eu não deixei o medo me controlar, porque quem precisava era eu. Não é? Quem precisava de estar lá naquele posto de trabalho trabalhando, era eu. É a mesma coisa assim, você tem filhos que estão na escola, você precisa, às vezes você está num lugar que é bem afastado da escola, e você tem que andar alguns minutos para chegar na escola, né? Às vezes até tem casas que você tem 30 minutos de distância da escola, isso acontece, né? Que você tem que andar aí 30, 40 minutos para chegar na escola. E Deus tem tocado o seu coração para você tirar a sua carta de condução. Mas você tem medo de conduzir. Eu tenho medo da estrada, eu tenho medo de entrar nesse carro e sofrer um acidente. A partir do momento que você entra dentro do carro, você pede a Deus livramento, porque você pode estar ali a conduzir bem o seu carro, mas há um louco desgovernado que pode vir contra você e ter acidentes na estrada. Quando você está na estrada, não é só dentro dos veículos, não. Fora deles. Às vezes você está numa passagem de peão, numa passadeira, é isso? E pode acontecer um acidente. Pode vir uma pessoa embriagada e te atropelar. Você pode estar num passeio e pode vir outra pessoa aí bêbada, que já aconteceu isso com a minha irmã, que nós íamos para a padaria, veio um Fusca, nós estávamos caminhando, tinha aqui uma padaria do outro lado da rua,
nós estávamos aqui do lado esquerdo, vinha um Fusca em nossa direção e o homem estava embriagado, perdeu a direção do Fusca e foi assim, para não prensar eu e minha irmã naquele muro. Tinha um muro grande, né, do vizinho, ele veio com o carro, nós estávamos caminhando para ir para a padaria, o carro veio, só que Deus nos deu um grande livramento, porque eu vi que foi a mão de Deus. O Fusca foi contra o muro e não pegou em nós. Deus não permitiu. Se fosse assim, por questões de segundos, se andasse mais um pouco para frente, tanto eu como ela, o Fusca tinha nos pressionado na parede, tenho certeza que nós não estaríamos vivas hoje. Então, se você tiver medo de tirar as coisas, de tirar a sua carta de condução, de fazer um curso que você gosta, de deixar o seu currículo, eu sempre falo deixar o seu currículo numa empresa, que às vezes a gente assim nos coloca inferior à empresa, né? Uma empresa renomada, é uma empresa que não é para mim. A primeira coisa que a gente pensa, não, isso não é para mim, eu sou muito pequeno para isso. E o Espírito Santo está falando com você. Não temas, não deixe o medo te dominar. Vai, faça o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Eu já tive muitas experiências de vida, eu tenho 39 anos de idade, já estamos a chegar aos 40 anos, e nesse tempo todo eu sempre tive muitas experiências com Deus, muitas lutas mesmo, mas muitas experiências mesmo. Porque Deus permite a gente passar pelas lutas para você ter experiências com Ele. Entende? Você começa a ter experiências com Deus através das dificuldades. E eu não posso deixar esse medo me dominar. Eu não posso. Tem gente assim, por exemplo, meu sonho era morar em tal país, era viver em tal casa, era possuir isso. Mas antes mesmo de passar para o próximo passo, mas eu não consigo, não vai dar certo, isso não é para mim, é para todos menos para mim, não tenho capacidades para isso, a minha formação não dá, e você começa a procrastinar. E você começa, dessa procrastinação, pelas coisas não estar acontecendo na sua vida, você se frustra. Você se torna uma pessoa frustrada. E se tem uma coisa difícil de lidar, são com pessoas frustradas. Porque as pessoas frustradas, elas não guardam as frustrações só para elas. Elas têm que passar para os outros também. Elas têm que transparecer o que elas têm dentro dela. A gente só fala o que tem dentro do nosso coração. Você pode ver que pessoas que têm um coração bondoso, né, amoroso, um coração doador, perdoador, quando ela abre a boca, você já vê que isso flui dela. Ela não se esforça para falar, para ser. Não é ela é assim. Agora, quando você vê uma pessoa que só tem maldade no coração, desculpa o palavreado, eu vou prejudicar, eu ia falar palavreado, mas não vou falar, eu vou prejudicar alguém, eu vou me vingar de alguém, isso não vai ficar barato, pode fazer com fulano, mas comigo não faz. Aí você começa a analisar aquilo e você fala, não, essa pessoa, o que tem no coração dela é o mal. Porque se tem o espírito de vingança, não é? Aquele espírito de vingança. Observa uma pessoa quando tem esse espírito de vingança. Eu vou me vingar, isso não vai ficar assim. Pode mexer com todo mundo, menos comigo. Aí a pessoa olha para você, eu tenho um coração tão bom. Tem não. Tem não, porque a sua boca só vai falar aquilo que está dentro do seu coração. Já viu aquelas pessoas assim que não quer conversar com ninguém? Que eu já me frustrei tanto na vida que agora, olha, meu jeito é assim, se quiser bem, se não quiser, amém. Então, amém. Porque eu já passei tanta frustração com pessoas, principalmente do meu próprio sangue, e eu tive uma fase na minha vida que eu estava tão amargurada, né? Que a gente planta de bom na vida da pessoa, a pessoa vai lá e mata os teus frutos. E eu estava tão frustrada com aquilo que eu pensei assim, não, se os da minha própria casa me fazem isso, quanto mais um estranho, não é? Mas é engraçado que às vezes um estranho tem mais amor por você do que os da própria casa. Isso é bíblico. Você lê a Bíblia, você vê lá, sempre um parente está se metendo, sempre um parente está invejando, está arquitetando para destruir, para matar, roubar.
Sempre é um parente, sempre é um próximo. E um estranho às vezes te trata melhor. Então eu tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. O que mudou em mim? A busca em Deus. Porque chega um momento que Deus, não, minha filha, não pode ser assim. Tu não pode lançar nas pessoas as suas frustrações, as suas feridas. Quem é que sara a ferida? Deus. Eu faço a ferida e eu mesmo ato, eu mesmo curo essa ferida. Só que para Deus curar, você tem que buscá-lo, certo? Você tem que buscar. Quando você está doente, você vai no médico. Quando você precisa de uma cirurgia, você vai numa urgência, né? Nós dizemos aqui urgência, num lugar onde que tem equipamentos apropriados para fazer tal cirurgia. Mas, se você não busca, você vai ter cura? Não, faz parte. E por que muitas pessoas elas não são curadas? Porque elas não têm buscado em Deus. Não tem. Aí se frustram, se revoltam. São pessoas que antes sorriam, faziam bem, hoje não quer falar com ninguém, hoje não gosta de ninguém, hoje não sorri para ninguém, todo mundo tem culpa dos seus problemas. Aí a amargura tem tomado conta de você e você não está vendo. Você está caminhando para um abismo e você não está vendo que você está indo para o abismo. Mas o Espírito Santo está falando aqui. Quando você precisa de uma cura, você vai aonde? Você vai numa pessoa que tem capacidades para isso. Por exemplo, um médico, não é? Não é um médico que trata de vidas, de saúde? E quando a doença é espiritual? Quem é que você vai buscar? Os seus deuses, feitos pelas mãos dos homens, que não ouvem, que não falam, que não veem? Esses não vai ser curado. E o diabo cura? Imita muito bem. Curas e prodígios, isso é bíblico. Mas por um tempo, porque tudo que ele dá, na hora certa, ele vai requerer das suas mãos. Mas quando a fonte é verdadeira, quando a cura é verdadeira, vem de quê? Do Pai. Está dizendo, eis o que diz o santo, o verdadeiro. Só existe o verdadeiro, um verdadeiro. E, por exemplo, você tem uma marca de luxo, só existe aquela marca. Depois as imitações são falsas, imitam, mas não dá aquilo que promete de uma marca verdadeira. Então é o quê? É o que é verdadeiro. Então, quando eu busco fontes erradas, parece, mas é uma imitação. Não vai te trazer a cura verdadeira. Mas o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre, esse sim, ele te cura. Ele te cura essas emoções alteradas, essas frustrações guardadas, esses sentimentos de rejeição. Pode ver, a pessoa quando começa a se isolar muito, o inimigo leva ela para uma depressão. Porque aí ela começa a pensar que ela não é amada por ninguém, que ninguém gosta dela, que todo mundo é falso com ela, que todo mundo mente para ela, são pessoas interesseiras. Pode ver que o diabo trabalha assim, sutilmente. Ele trabalha sutilmente. Ele vai... É como tem aquelas frases que eles falam, né? Com um sapatinho de algodão, bem sutil. Então a pessoa, ela começa a se sentir rejeitada, depois ela acha que ninguém gosta dela, que todo mundo é falso com ela. Aí a pessoa, ela entra num enredo diabólico que ela só vai dar conta pela misericórdia de Deus. E tem pessoas que entram mesmo numa depressão e para sair, pela misericórdia de Deus. Então, a gente não pode deixar a escuridão desse mundo apagar a nossa luz em Deus. Tem pessoas aqui que têm deixado os problemas, as tempestades dessa vida, as frustrações com as pessoas, com a família, apagar o brilho que Deus tem aí, que Deus depositou em você, que Ele já te deu. Você tem um brilho especial, o brilho do Espírito Santo de Deus. O brilho de Deus está sobre a sua vida. Então, é você mesmo que está deixando o mundo te contaminar. Não deixe o mundo te contaminar.
Ah, mas fulano fez isso comigo, ou foi muito mal comigo, fez isso e isso comigo. Olha, se esse fulano já não existir, exemplo, vai aparecer outro que vai te frustrar. Vai aparecer gente, colegas de trabalho que vão ser usados para te frustrar. Faz parte da vida para você crescer em Deus. Deus está dizendo aqui, o que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho, ninguém abre. É toda porta, o que ele está dizendo aqui? Toda porta espiritual, emocional, profissional, ministerial. Ele está dizendo, o que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. É a autoridade de Deus. Ele está dizendo aqui, eu tenho um domínio sobre tudo isso. E a chave é muito importante. E que Deus está dizendo para você, eu tenho chaves para você no seu ministério, no seu profissional, no seu relacionamento, no seu estado conjugal, nessa esterilidade que você está vivendo nesse momento. Eu tenho chaves para você. E tem momentos que Deus fecha, não fecha? Lembra de Ana? O Senhor cerrou a madre de Ana. Foi Ana que fechou a própria madre? Não. A Bíblia fala assim que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Então, ela orou por anos, engravidava. Penina lá, era um filho a cada ano. E Ana não. Só o versículo fala que depois que ela foi lá no templo, que ela se humilhou, que o sacerdote ele falou com ela, ainda passou pela humilhação de ser comparada com uma bêbada. A palavra diz assim, então se lembrou Deus de Ana. Quando a Ana estava lá no leito com o marido dela, o Senhor tem que honrar a oração da minha filha. E o que acontece? Deus faz, abre. Abre. Eu, quando engravidei dos meus filhos, eu por anos, eu tive um aborto em 2010. 3 meses e alguma coisa, eu perdi a criança. E se eu tivesse tido, hoje eu já tinha um menino com 16 anos, né? 15 para 16 anos. É para ver como é que o tempo passa. Quando eu engravidei agora do meu mais velho, do meio, né? Porque sempre o primeiro também conta, do meio que é o Benjamin. Agora a gente fala que é o mais velho porque está vivo. 7 anos se passaram, então eu engravidei dele em 2017. Olha, tentei, não dava. Deus fechou. E por que Deus fechou? Porque Deus estava trabalhando comigo, trabalhando com meu marido, trabalhando no nosso casamento, nossa vida conjugal, porque precisávamos de mudar muita coisa, não é? Ter filho não é só ter filhos. Vem agregado uma responsabilidade muito grande. Você já não vive para você, você vive para eles. Antes, quando eu não tinha filhos, eu ia numa loja, era tudo para mim. Ah, isso fica bem, esse sapato fica bem, tudo para mim. As mães que estão me ouvindo aqui, elas percebem, entendem o que eu estou a dizer. Quando eu tive os meus filhos, quando vou comprar uma coisa, primeiramente, sempre eles. Roupas, sempre eles. Calçados, sempre eles. Ela fala, não, mas não pode ser assim. Não, mas é uma coisa, é um instinto materno. Você não consegue. Você pensa sempre, em vez de você comprar para você fala, não, vou comprar para eles, eles estão precisando mais. Então, vou comprar primeiro para eles. É um instinto materno. É um instinto paterno, né? Que tem pais também que são assim. São doadores também. Só que Deus fechou a madre de uma forma que ela não se abria. E porque Deus era tirano comigo e eu orava e Deus não ouvia? Não. Deus era tão bom comigo que se Ele tivesse me dado esse filho fora do tempo, talvez já tinha se separado, né? Tinha um divórcio, aí depois vinham os filhos com os pais já divorciados, já viu, os filhos já começam a crescer num lar conturbado, com dificuldade. Tem mulheres aqui que já se divorciaram e sabem o que eu estou falando, não é fácil, até para educar, porque depois eu vou ficar com meu pai
Meu pai não fala assim comigo. É aquelas ameaçinhas, aqueles jogos, eu conheço gente assim. Sim, tem amigos assim. Ah, eu vou ficar com a minha mãe, meu pai é muito chato. Então, assim, até para a educação dos filhos, quando está num divórcio, na separação, é muito difícil, a não ser que sejam já adolescentes para adultos e que já compreendam as coisas. Mas crianças não entendem nada. Então, Deus, ele faz as coisas perfeitas para quê? Para nossa alegria, para nossa paz. A palavra diz assim, para uma prosperidade abundante. Então eu não preciso me preocupar se esta porta que eu pedi a Deus fechou. Tem uma pessoa que falou assim, eu orei tanto por esta porta, eu pedi tanto e a porta não deu certo. Deus não te entregou a chave e você não tem acesso à porta. Aí você fala assim, meu Deus, Deus não me ama. Ama. Eu estava vendo um testemunho de uma pastora, que ela é até bem conhecida aqui na internet, e ela estava dizendo do sofá. Quem já ouviu esse testemunho vai entender de quem que eu estou falando. É uma mulher muito usada por Deus. E ela estava dizendo do sofá, que ela queria comprar um sofá para a sala dela, e eles não tinham condições de comprar um sofá, que naquela época era um sofá bem grande, cheio e tal. E o único dinheiro que ela tinha, mas o marido, era comprar um sofá simples. Ela não queria, ela passou na primeira loja, gostou do sofá, disse, Deus, eu quero esse sofá, mas o dinheiro não chegava. Vou resumir a história. Eles entraram na segunda loja e compraram o sofá, mas ela estava tão insatisfeita com aquilo, e ela disse que foi orar ao Senhor. E ela falou, olha, eu não vou brigar com meu marido, não vou chateá-la, a gente tem que respeitar, né, a condição financeira do marido, e vou orar. E o segredo é orar. Se não deu certo agora, se a porta se fechou, vai orar. Continue orando. Deus vai te dar a vitória. Continue orando. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ela foi orar. Aí sabe o que aconteceu? Quando eles foram entregar o sofá, acho que passaram 11 dias, foram lá entregar o sofá, ela não queria esse sofá porque a sala era muito grande, o sofá era muito pequeno, muito magrinho. Quem disse que o sofá entrava? Nenhuma porta. Presta atenção. O sofá não entrou por nenhuma porta. Aí eles tentaram pelo vizinho, pelo fundo, pela cozinha, o sofá não entrava. Aí o entregador disse, olha, é só se quebrar o sofá, mas não podemos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, voltamos o sofá para a loja e depois vocês conversam, né, com o proprietário para ver o que se resolve. Chegou lá, explicou a situação, não tinha outro sofá, né, com aquele valor e eles receberam esse valor. Foi reembolsado, eles pegaram esse dinheiro e ela falou assim, amor, vamos lá naquela outra loja. Nós não temos condições para aquele sofá. Chega lá na loja, né? Por isso que o marido tem que ouvir a esposa, porque a esposa, quando a mulher de Deus, a mulher já tem um instinto diferente do homem. A visão da mulher é aberta, é diferente da visão do homem. E ainda por cima, quando é uma mulher de Deus e de oração. Quando é uma mulher de Deus, quando é uma mulher de oração, fica atento. Homens que estão me ouvindo, fica atento quando a sua mulher te diz alguma coisa. Ela já viu o que você não viu, ela já foi lá espiritualmente e você está ainda aterrado onde você está. É mais ou menos isso. E ela falou com o marido não queria, mas entendo eu que ele, não, vou lá, né? Ela sabe o que ela está fazendo. Chegou lá, o sofá estava na promoção. E sabe o que o vendedor disse? Que achou muito estranho que aquele sofá não foi vendido, que todos daquele modelo e marca tinham sido vendidos quando a promoção entrou e que aquele não saía dali. E ela não sai porque é meu, o sofá é meu, porque ela orou, ela falou, Deus, eu quero esse sofá. E pode ver que ela bateu na porta uma vez, a porta se fechou para ela. E ela até optou por um sofá mais barato, segundo a condição dela, mas dentro do coração dela, ela negava. Não, eu não quero aquele sofá, eu quero o outro, eu gosto é do outro. E Deus tem poder de fazer isso, mesmo Deus que pode dar esse sofá pequeno, Ele também pode te dar o sofá grande. Então, as portas todas teve que se fechar da casa dela para o sofá não entrar, para voltar para a loja, para ela voltar na primeira loja e comprar. E ela pagou muito mais barato no sofá na promoção, melhor, maior, e ainda sobrou dinheiro para ela. Então, o Espírito Santo está dizendo para você, não te entristeças. Se muitas vezes você tem pedido ao Senhor e quando você vai entrar, Deus não tem te dado acesso para você entrar.
E você fica até frustrado, não revoltado contra Deus, que eu sei que eu estou falando com homens e mulheres de Deus aqui, mas frustrado, e faz parte de nós, seres humanos, a frustração. E você às vezes pergunta assim, nossa Deus, eu oro tanto, e a porta ela não se abre, eu não tenho uma chave, não tenho um acesso, eu só fico aqui do lado de fora, eu vejo todo mundo entrando, mas para mim não está funcionando. É porque Deus tem algo maior para você. Deus está falando para você, eu tenho algo maior para você, filha. Filho, eu tenho algo maior para você. Não se entristeças com isso. Eu, quando fui para a Suíça, eu até conto nos meus testemunhos que eu arranjei trabalho sem ser nessa fábrica que eu fiquei muitos anos, eu arranjei trabalho em outra fábrica, também de relógio, e eu temando com Deus para ficar naquela fábrica. E pensa num lugar que, sinceramente, só por Deus. Depois descobriram, depois que eu saí de lá, que eu fiquei pouquíssimos meses, acho que eu nem fiquei 3 meses naquela fábrica. Não dava, o ambiente era muito pesado. Depois descobriu que a funcionária andava com o dono da fábrica, depois a mulher do dono descobriu. E porque quando eu entrei lá, eu já senti logo o ambiente. Você sente. Eu, quando sentei lá junto com as outras mulheres para trabalhar, eu trabalhava perto do escritório com elas, era um lugar de controle de peças. E lá ficava a irmã do dono, a amiga do dono, sabe? Só as pessoas da família. Eu, quando entrei lá, eu vi ali um espírito de falsidade tão grande, uma coisa assim, imensurável. Só quem tem discernimento no espírito para entender. E eu temando, ai Deus, eu quero essa porta porque preciso. E Deus até permitiu entrar ali só para ter a sensação de como era o ambiente, porque Deus já tinha falado que não, mas eu temei. Quando eu fui para outra fábrica, eu senti em paz. Tinha luta? Tinha. Entraram e saíram pessoas complicadas, sim, ao decorrer dos anos. Mas quando Deus abre a porta, Ele te mantém nela. Então, o que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Não fique preocupado, ansioso, desanimado, temeroso com os nãos que a vida tem te oferecido, porque a vida está no controle de Deus. As oportunidades que você vê aí na sua frente é Deus que coloca. E o Espírito Santo de Deus manda te falar. Quando abro a porta, filho, quando abro a porta, filha, Deus está dizendo aqui para vocês, ninguém fechará, não precisa temer. Tem uma pessoa aqui que falou assim, nossa Deus, tá assim para eu entrar nessa casa, a chave da minha casa própria. Deus só falou assim, não, eu já abri a porta, ninguém vai fechar. Ah, mas se o banco falar não, Deus está falando assim, eu já abri a porta para você pode entrar por ela, que ela é sua. Então essa é a mensagem do Espírito Santo para você, uma mensagem sobrenatural, sobre portas abertas, sobre o que Ele abre, o que Ele fecha, e que ninguém tem o poder de atrapalhar os planos de Deus, não é? Você não serve a um Deus mutável, não, você serve a um Deus imutável, que não muda. É um Deus que você pode confiar, Ele é confiável. E quando Ele fala assim que Ele tem a chave de Davi, Ele está dizendo assim, eu tenho autoridade real, eu tenho governo legítimo, eu tenho governo legítimo, eu tenho acesso ao reino, eu tenho domínio sobre todas as portas espirituais. Eu até anotei aqui, autoridade real, governo legítimo, acesso ao reino e domínio sobre as portas espirituais. Então, se Ele abriu, não precisa temer que ninguém vai fechar. Não fecha. E se Ele fechou, ninguém abre, nem você. E se muitas das vezes Ele fecha, é porque Ele já viu lá à frente e Ele está te dando livramentos. Então, o Espírito Santo falou muito com vidas aqui, através da minha vida. Amém? Às vezes uma gravidez que não deu certo, você teve aborto. Às vezes é uma porta de trabalho que você tentou e não conseguiu entrar, mas você viu, né, muita gente entrando por ela, até menos capacitado que você, mas para você não deu certo. Aí você fica moado, triste. E o Espírito Santo está dizendo para você, eu tenho coisa maior para você. Eu, quando abro a porta e faço os meus filhos passarem por ela, eu não só abro e faço passar, mas eu cuido. Eu cuido de você dentro dela. Então é isso que Deus está falando com vidas aqui. Não preocupa o seu coração. Os nãos também são livramentos de Deus. As coisas que não deu certo também são livramentos de Deus. Amém?
Essa é a palavra de Deus para você que está me ouvindo nesse dia. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da tua família. Deus está dizendo para você, pega a chave, porque Ele está dando acessos para muitas vidas aqui. Amém, eu tomo posse para mim. Deus está falando para você, eu estou dando acesso para vocês entrarem por portas que Ele já abriu para vocês. Fica com a palavra do Senhor, até a próxima mensagem, se Ele nos permitir. Um beijo aí no seu coração, amém.